É difícil ser famoso nos dias de hoje. Sempre há repórteres ou fotógrafos por perto para assegurar que o mundo todo saiba de coisas que você preferia guardar em segredo. I did not have sexual relations with that woman. É claro que em um passado distante, quem governava não tinha esse problema. Não precisava se preocupar com a imprensa, nem com o paparazzi intrometendo-se em seus assuntos particulares. Estava a salvo das manchetes e colunas de fofocas, até agora. Este programa vai revelar a vocês detalhes da vida secreta, cruel, excêntrica e sanguinária de alguns czares da Rússia. A vida privada dos czares. Pedro, o Grande, aos trancos e sopapos conduziu a Rússia do século XVIII para uma nova civilização. Foi um feito notável de um homem notável. Entretanto, sua memória chega até nós salpicada de boatos sobre sua vida particular. Nos dias de hoje, Pedro enfrentaria tais boatos lançando mão da chamada imprensa laudatória, esse mal necessário de nossa era. I think they're completely necessary evil. I think it's tremendously naive of people to imagine that we're not going to have them. I mean, obviously, you don't want the spin doctor to have so much power, and to some degree, the cult of spin itself is a bad thing because it's saying we're not really telling you the truth. But it's also naive to imagine that all human beings are going to quite happily tell the whole truth and nothing but the truth all the time. They never have, and they never will. O epíteto O Grande foi criado pelo próprio Pedro, uma combinação extraordinária de estadista, soldado, reformador, bêbado e exibicionista de índole bastante violenta. Seria um prato cheio para as colunas sociais de hoje. O bizarro comportamento de Pedro. O começo de Pedro na política russa foi no ano 1682. Aos 10 anos de idade, ele foi coroado czar, depois que seu meio-irmão Teodoro morreu, e depois de ser forçado a comparecer ao balcão do Kremlin e testemunhar brutais assassinatos praticados pelo exército russo. They went through the palace and literally dragged people out from under beds and from behind screens. They dragged them out to the balcony of the Kremlin, threw them off the balcony onto pikes so that they were killed, and then chopped the bodies up into little pieces and started piling them up in a sort of a pyramid outside in Red Square. Now, you have to remember that Peter was 10 years old and he witnesses this whole thing that goes on for 3 days, this brutal killing. O que os militares queriam era pôr Pedro e o irmão Ivan no trono, tendo a prepotente irmã Sofia como regente. E isso foi exatamente o que aconteceu. Esse arranjo serviu como luva para Pedro. Enquanto o submisso e apagado Ivan atendia alegremente às tediosas cerimônias que se seguiram, Pedro empregava sua quase vulcânica energia onde queria. E uma das coisas que mais o agradava era torturar e humilhar quem quer que ousasse incomodá-lo. The use of torture was widespread throughout Russia, and his enemies were given the knout, which was a very thick whip. And what would happen is, when you were hit with the knout, slices of your skin would come off your back. They would whip somebody, and they figured out, I think, 25 times you could still be alive at the end of that. They would leave you for a day, and then they would start all over again until you confessed what they wanted to hear. And if you didn't confess, then they would take you with your raw back and put you on a spit like a roast over a fire and burn them until they got the confession. And if that didn't work, they used the rack. If a victim of this torture lost consciousness, they would summon the best doctors, get them back on their feet, and start torturing them all over again. O gosto de Pedro pela violência acompanhou-o por toda a vida.
Por vezes, as vítimas eram amigos e companheiros de seu círculo social. Muita dor para os amigos de Pedro. Numa época em que os incapacitados eram causa de repugnância, Pedro adorava provocar a corte, cercando-se de deficientes físicos e mentais. Bebedeiras, orgias, libidinagem, espetáculos grotescos, crueldade gratuita. A corte de Pedro certamente era única. Naturalmente, com Sofia por trás do trono e Ivan presidindo os tediosos cerimoniais, Pedro não tinha muita distração além dessas. Tal como algumas celebridades de hoje, Pedro adorava escandalizar a sociedade e desafiar a ordem estabelecida. Mas havia certos deveres que ele não podia ignorar, um deles sendo gerar herdeiros para o trono. O irmão Ivan havia falhado miseravelmente nesse departamento. Talvez Pedro se saísse melhor. Assim, casou-se com Eudóxia Lapúrrina, a bonita e pouco inteligente filha de um nobre. Não foi um enlace feliz, principalmente porque Eudóxia não compartilhava os gostos incomuns de Pedro. Mesmo assim, eles conseguiram produzir 3 filhos. As coisas começaram a mudar na Rússia no ano de 1689. Sinistros rumores vieram à tona de que Sofia envolvera-se em um complô para assassinar Pedro. Como resultado, ela foi abandonada pelos amigos e protetores e não teve escolha senão abdicar. Essa história macabra aborreceu Pedro, mas pelo menos seu irmão Ivan ainda estava firme, atendendo às cerimônias e deveres religiosos que Pedro odiava. Quando não se achava entregue aos prazeres físicos, nem inventando um modo de se divertir à custa dos outros, uma coisa que realmente interessava a Pedro era o exército russo. Que não existia, pelo menos não no sentido que conhecemos. Queria também uma frota naval russa, que também não existia. Pedro decidiu reverter a situação. Finalmente, a Rússia tem um exército. He made the army a regular profession for people, and so that they stayed in for a long period of time rather than for each campaign. He modernized, expanded, made a bureaucracy over it, and he came up with a military statute as well. Resolvido a popularizar o exército, nos anos 1690 o czar beberrão, licencioso e blasfemo, teve um ataque de cultura. Começou a viajar por toda a Europa Ocidental, aprendendo técnicas de carpintaria, construção naval e ciência de artilharia, absorvendo os costumes sociais e estilo de vida dos países que considerava mais civilizados que o seu. Apesar de abrir os olhos para um estilo de vida mais refinado, o lado escuro de Pedro estava sempre presente. Entre as coisas que aprendeu, por exemplo, estava a dissecação de corpos e autópsias, o que não se coadunava com o czar de todas as Rússias. As habilidades mortuárias do czar. Sempre que possível, Pedro gostava de viajar incógnito. Mas como se fazia acompanhar por bêbados, malabaristas e uma multidão de servos, quase sempre era reconhecido. Essas encenações eram mais um exemplo do gosto de Pedro pelo disfarce e pelo teatro. Uma das facetas europeias que encantaram Pedro e suas constantes viagens era a ausência de homens barbados.
ele chegou à conclusão de que o rosto coberto de pelos, tão popular em sua corte, era sinal de vulgaridade. E publicou um édito ordenando que todos os homens fizessem a barba. Um jornal moderno, sempre pronto a caçoar de ordens semelhantes, não perderia a ocasião de dar alfinetadas. Pelos banidos do rosto. O impopular édito foi simplesmente ignorado nas províncias, mas em Moscou todos os homens tiveram de rapar a barba. Pouco depois, um severo código de trajes foi introduzido. A moda alemã tornou-se de uso obrigatório. Mas enquanto se preocupava com barbas e roupas, Pedro via seu casamento naufragar irremediavelmente. O czar tentou mandar Eudóxia para um convento, mas ela não quis obedecer-lhe. Pedro estava farto da mulher e nem se dava ao trabalho de discutir com ela. Para o czar, Eudóxia nunca fora uma fonte de prazer. 11 anos mais tarde, ela teve um ardente caso de amor com um major do exército. A ligação não durou muito, mas Pedro levou anos para descobri-la. Quando soube, o czar reagiu a seu modo, como sempre. O major foi preso, submetido a inenarráveis torturas e empalado. Enquanto Eudóxia foi levada à força para um convento em Ládoga. Com o tempo, Pedro achou refúgio e amor nos braços de outra. Tratava-se de uma bela livoniana chamada Marta Svonskaya, que anos depois o sucederia como a Imperatriz Catarina I. Tipicamente, Pedro escolheu para consorte uma mulher de origem humilde, que além de tudo era estrangeira. O que diriam os jornais de hoje? A amante livoniana de Pedro. Peasant to servant girl to camp follower to mistress, mistress to consort, consort to empress. Wow! Amazing woman. Mas o amor era genuíno. Quando se separavam, trocavam cartas ardentes e apaixonadas. Catarina acompanhava-o nas orgias e bebedeiras com entusiasmo. Apreciava o humor grosseiro de Pedro e seu gosto por brincadeiras pesadas. Em 1712, Pedro casou-se com ela. A essa altura, ela já lhe tinha dado 5 filhos. E quando foi coroada imperatriz em 1723, deu-lhe mais 5, embora apenas 2 sobrevivessem à infância. Catarina sabia que Pedro tomava amantes quando se achava longe, e adotou o filosófico princípio de que o melhor a fazer era selecioná-las ela mesma. Pedro apreciava seus cuidados e escreveu-lhe de um spa aonde gostava de ir. Como os médicos aqui proíbem libações na cama enquanto tomo as águas, mando-lhe de volta minha amante, pois não resistiria se ela ficasse aqui. Catarina escreveu de volta, elogiando a decisão do marido. Não por obedecer às ordens médicas, mas porque a amante que ela providenciara voltara com uma doença venérea. Imperatriz escolhe flores de Pedro. Em outubro de 1715, 2 nascimentos ocorreram na família real russa. Primeiro nasceu um garoto da princesa Carlota, mulher de Alexei, filho do primeiro casamento de Pedro com a ranzinza Eudóxia. 9 dias depois, Carlota morreu de complicações de parto. Passados mais 3 dias, a segunda mulher de Pedro, Catarina, deu à luz um menino e ambos foram batizados como Pedro. Esses 2 nascimentos trouxeram à baila a questão: quem seria o próximo czar? A escolha mais óbvia era Alexei, mas ele fora um grande desapontamento para o czar. Alexei não herdara a energia e a vontade de reformar do pai.
Não gostava de exércitos, desprezava as bebedeiras de Pedro e indignava-se por este ter acolhido a amante no palácio. O czarevich também se achava minado pela tuberculose, o que o tornava um inútil aos olhos do pai. No dia em que a mulher de Alexei deu à luz, Pedro escreveu para o filho: resolvi deserdá-lo. Para mim, você é um membro infectado de gangrena. Não poupei minha vida e não a poupo em favor de meu povo e de meu país. Então, por que pouparia você que é inútil? Melhor um estrangeiro valoroso que um filho sem valor. Pedro repudia filho tímido. Em 1717, a frágil relação entre pai e filho chegou ao ponto mais baixo quando Alexei declarou a Pedro que nunca quisera ser czar. E em seguida fugiu. Pedro não tinha o filho em alta conta, mas suspeitava que até ele seria capaz de planejar um golpe com a facção inimiga. Assim, mandou rastreá-lo e trazê-lo de volta à Rússia. Peter was sure that there were other people involved in this conspiracy, and so he sent Alexei to be tortured. And they gave him 25 lashings with the knout. He didn't talk the first day. A couple of days later, they gave him 15 more lashes with the knout. And by that time, strips of his skin were coming off his back, and he started to talk. He said he was hoping that he could kill his father. Peter didn't think this was enough. And so a few days later, they started the tortures again because they found some letters in his house. They confronted him with it. He was reluctant to give out names because he knew what would happen to people that he betrayed. Eventually, Alexei died of the torture, of his imprisonment, and the fact that he also had tuberculosis at the time that all this was happening. No funeral de Alexei, Pedro soluçou abertamente. O destino reservava-lhe ainda outro desgosto. O sucessor do czar, filho dele e Irina, o pequeno Pedro, morreu aos 4 anos. As orgias e infidelidades continuaram até o fim do reinado de Pedro, quando ele descobriu em 1724 que Catarina tinha um jovem amante, William Mons. O caso era de conhecimento geral. Naturalmente, o moço estava condenado. A 16 de novembro, depois de horas de impiedosa tortura, William subiu ao cadafalso, onde foi decapitado, e o corpo foi jogado aos corvos. A cabeça foi cuidadosamente preservada numa jarra de álcool e presenteada a Catarina. Presente de Pedro, Pickles de Mons. Meses depois, em janeiro de 1725, Pedro, o Grande, morreu. O funeral foi grandioso e seu corpo embalsamado ficou exposto em Moscou em um esquife aberto. I don't think that there's anyone been born with as much energy and ambition as Peter the Great had. I can't think of anyone. I can think of cruel leaders and I can think of progressive leaders, but I can't think of leaders that had all the qualities that Peter had. He was a phenomenon. Quando foi enterrado, Catarina sucedeu-o no trono, após um golpe que afastou o neto de Pedro. Ela foi apoiada pelos regimentos que Pedro treinara pessoalmente ao criar o exército russo anos antes. Mas Catarina nem precisava ter se incomodado. Ela morreu 2 anos após o marido. A varíola matou Pedro II, neto de Pedro, o Grande, na noite de 18 de janeiro de 1730. Muito moço, ele morreu no dia em que ia se casar. Pedro, o último varão da linhagem Romanov, reinou menos de 3 anos. Nesse curto período ele manteve a tradição familiar e ganhou reputação de garanhão bêbado e de gostos depravados.
Mas Pedro II se fora e era preciso resolver a espinhosa questão da sucessão. As apostas se acumulavam. Quem seria o novo czar? Crise real. Quem sucederá a Pedro? A resposta foi Ana Ivanovna, sobrinha de Pedro, o Grande. They went to Anna, figuring that she would be malleable. The boyars decided they wanted to dilute the autocracy. They wanted to spread the power of the autocracy amongst the nobles of Russia, and they thought they could get Anna to be empress and make her sign a document taking away her powers as empress. She would just be a figurehead as far as they were concerned. But then they didn't figure on Anna because she was a relative of Peter the Great. She knew how to manipulate people as well. So Anna signs this document that they give to her, and she comes into the throne, and immediately she sits upon the throne and she gets the army on her side, and she rips up the paper she has just signed and announces that she's now Empress Autocrat, and that is how she got on the throne. Ana parecia talhada para o papel. Para começar, era viúva desde os 17 anos. O marido, o Duque Frederick William de Courland, morrera de repente em 1710, 2 meses depois do casamento. Nos 20 anos seguintes, ela entregou-se a orgias, aborreceu-se, empobreceu, engordou e implorava ao tio, Pedro, o Grande, que lhe desse um marido ou permitisse sua volta à corte. Assim, quando o grande conselho da corte de Moscou acenou-lhe com o título de imperatriz, Ana mal queria acreditar. Eles tentaram limitar seu poder para evitar problemas, mas se esperavam que ela se mostrasse grata e submissa, tiveram uma amarga decepção. Exibindo a rudeza que caracterizaria seu reinado, Ana logo descartou os próprios homens que lhe garantiram o título de imperatriz da Rússia. E, para se certificar que não teria nenhum problema futuro, exilou a maior parte deles. Assim, Ana entrou para o seleto clube de mulheres poderosas da história. Um clube a que se afiliariam Catarina, a Grande, a Rainha Vitória, e políticas famosas como Indira Gandhi e, mais recentemente, a inglesa Margaret Thatcher. Mrs. Thatcher herself, I don't think, gave a stuff about women. I mean, she really was someone who ignored any possible frailties of her sex, or really any possible advantages of her sex. I think she did behave very much like a man in her role. And she could, I think, have done a lot more for women in terms of promoting them and depending on whether you are a believer in any degrees of positive discrimination, which I am, and I think she never really tried to do that. A imperatriz Ana nunca esqueceu os homens do conselho que tentaram embargar seus passos. Em particular, não perdoou a família Dolgoruki, que a encarava especialmente como inimiga. Com o correr do tempo, ela os faria pagar bem caro a inimizade. Assim, Ana foi governante absoluta da Rússia. Não que estivesse muito interessada no país ou no produto interno bruto. O que estava determinada a fazer era divertir-se à larga. Para ela, a diversão era atirar. Muito tiro ao alvo. De preferência, alvos vivos. Ao lado de cada janela do Palácio de São Petersburgo, havia sempre uma arma carregada. Caso visse um corvo voando, passava a mão na arma e atirava. Pássaros e gamos foram trazidos de todos os cantos da Rússia para saciar o imperial desejo de matar seres viventes. Suas caçadas costumavam durar semanas. Nos dias em que não havia caça, Ana simplesmente vagava pelos jardins do palácio, atirando em qualquer coisa que se movesse. A criadagem rapidamente aprendeu a correr e a manter a cabeça baixa. Quando não estava caçando, Ana entregava-se a outra grande paixão: comer. Tinha apetite prodigioso por pratos gordurosos, o contrário do que preconizam as modernas revistas de saúde. Ana sonega dieta. Ana também fez jus à reputação da família, mantendo relações amorosas com o vingativo e traiçoeiro conde Ernst Johann von Bayern.
Sua mulher era uma das damas de honra da imperatriz, e todas as cabeças se viraram quando os três entravam em um salão, como se fosse uma única e feliz família. Von Byron era um homem considerado desprezível. Bonitão, insinuante, dono de modos impecáveis, sabia ser agradável quando conveniente. Dedicou-se a acumular riquezas com zelo e determinação. Byron effectively became the government of Russia because Anna was not really concerned about the government of Russia. It bored her. So he took over. He was very low born, he was fairly vulgar, and he loved to humiliate the aristocracy. A lot of Russian nobles were tortured and sent to Siberia or beheaded. A imperatriz o amava, mas para toda a Rússia, von Byron tornou-se odiado e desprezado, apesar da influência que exercia sobre Ana. Sua presença era execrada em todo o reino. Nos dias de hoje, ele teria muitos inimigos na imprensa, que não hesitariam em revelar seus imóveis, cofres inchados e o subministério criado apenas para cuidar de suas éguas e garanhões. O amante sanguessuga de Ana. Mas, como ocorre frequentemente, Ana não suportava comportamento licencioso nos outros. Ela era também uma casamenteira compulsiva, e o casamento feito por ela era indestrutível. Algo muito incômodo para o bobo da corte, que recebeu ordens de se casar com uma cabra. O bobo, entretanto, parecia resolvido a honrar o casamento, chegando a levar a noiva para a cama. Ana e von Byron, de certo, divertiram-se com isso. Um fato que ficou na história foi quando Ana, dando vazão ao que ela chamava de romantismo, mandou construir o tristemente famoso Palácio de Gelo. Now, the Ice Palace cost 30,000 rubles. In those days, that was a huge amount of money. And it was incredible. It was carved out of ice with statues in the front in the Palladian style. It even had a little garden of ice trees and ice shrubs and all that. And all the furnishings inside were made of ice as well. And Anna, having a very cruel sense of humor, really, took Golitsyn, who was an old prince who was serving as a jester to Anna at the time. She wanted to humiliate him because he had married an Italian woman and converted to Catholicism, which is not done in Russia. You don't convert to Catholicism. And to punish him, first she makes him go out in public and imitate a chicken laying eggs. And then she makes him marry a Kalmyk peasant servant of hers, which he does. And she dresses both of them up as clowns, put them in a cage on top of an elephant, and took them to the ice palace for their honeymoon. Unfortunately, the peasant servant caught a cold and died a few days later from living in the ice palace. Para encurtar, tratava-se de uma extravagância que de certo indignaria os súditos. E a mídia, caso ela existisse na época. Quando não se achava entregue a esses estranhos prazeres, Ana adorava ouvir fofocas. Gostava tanto de saber o último escândalo que contratou uma equipe de espiões, cuja tarefa era trazer à tona a roupa suja de cada família. Esses espiões eram temidos e conhecidos como a Chancelaria Secreta. Desagradável e até imoral, a odiosa e odiada Chancelaria Secreta tinha naturalmente seu lado escuso. O estiramento, o azorrague e as tenazes em brasa eram usados rotineiramente para extrair informações daqueles que sabiam, mas não gostavam de delatar. Caso não falassem bastante, os informantes da chancelaria eram torturados, tal como um suspeito comum de crime. E os que eram loucos o bastante para comentar os problemas da intimidade real, apelido dado às relações de Ana com o conde von Byron, tinham a língua arrancada. Por vezes, a punição escolhida não era dolorosa, mas humilhante. Por exemplo, os nobres considerados culpados de algo deviam viver em galinheiros durante uma semana, cacarejando e batendo asas o tempo todo.
Apoiada pelo insuportável von Byron, o reinado de Ana logo se tornou de terror. E para piorar a situação, os impostos cresceram a um nível intolerável. A pobreza e a miséria campeavam por todo o país. Naturalmente, os nobres ficavam cada vez mais ricos. Ana e von Byron, seu parceiro de crime, não admitiam nenhuma oposição. Os registros indicam o banimento de 20.000 pessoas em seu governo. E que destino Ana lhes dava? A Sibéria. Sibéria, grande surto populacional. Mas o maior rancor de Ana concentrava-se nos inimigos políticos, especialmente na família Dolgoruk, integrante do Conselho de Moscou, que tentara barrar sua subida ao trono. Muitos membros da família foram presos, torturados, executados ou encerrados em mosteiros. Mas no outono de 1740, a imperatriz Ana caiu doente. Os anos de orgia finalmente cobraram seu preço. A dieta gordurosa e seu incrível apetite haviam produzido pedras nos rins que a faziam urrar de dor. Um dia, os rins pararam de funcionar. Assim, após 10 anos de governo, Ana morreu. Tinha apenas 47 anos. O herdeiro natural do trono era Ivan VI, de apenas 1 ano. No leito de morte, Ana havia nomeado von Byron como regente. Foi uma bandeira vermelha agitada diante da fúria taurina dos inimigos de von Byron, cuja regência durou precisamente 3 semanas. À meia-noite de 19 de novembro de 1740, ele foi detido para julgamento. É claro que foi julgado culpado de uma série de crimes contra o Estado. A sentença foi o esquartejamento, mais tarde comutada para exílio perpétuo. Uma última e terrível ironia. Após o confisco das terras de von Byron, incluindo propriedades e diamantes, só estes valiam $1 milhão. Eles o mandaram para onde o conde bania os inimigos, Sibéria. Para sempre. Naturalmente, as 20.000 pessoas que ele e Ana haviam expulsado para a mesma Sibéria estariam à sua espera na estação. Apenas 2 governantes da Rússia receberam o epíteto de grande. Pedro, no início do século, e Catarina II, no fim do mesmo século. Catarina era mulher do neto de Pedro, o Grande, e sucessor de sua tia Elizabeth em 1761. Elizabeth reinara por 20 anos, depois de ter deposto Ivan VI de 1 ano de idade em 1741. Ivan VI era o czar perdido, o homem da máscara de ferro russo. Passou a vida inteira no cativeiro, sendo chutado de uma prisão para outra. Quando Pedro III subiu ao trono, Ivan, que na época contava 22 anos, já tinha amargado 6 longos anos de prisão. Exclusivo, o czar secreto da Rússia. Era uma prisão dura e cruel. Mas corriam rumores pelo país sobre o pobre Ivanushka e sobre complôs discutidos para devolvê-lo ao trono. Uma dessas conspirações iria levá-lo à morte. Falaremos dele mais tarde. Tudo isso aconteceria no futuro de Sofia Augusta Frederica, filha de um príncipe prussiano que foi convidada a conhecer a corte da imperatriz Elizabeth da Rússia em 1744. Elizabeth procurava uma noiva para seu sobrinho e sucessor Pedro. A jovem fez sucesso instantâneo. Chegou, viu e venceu. As núpcias reais seriam luxuosas e Sofia seria rebatizada como Catarina. Ela se casaria com o herdeiro do trono e tudo ficaria bem. O casamento teve lugar a 21 de agosto de 1745, mas infelizmente a primeira noite foi um desastre. Após a lauta ceia, Pedro, embriagado, cambaleou para o quarto de Catarina e desmaiou.
foi um triste sinal do que viria depois. Pedro não tinha interesse nenhum em cumprir os deveres conjugais, sóbrio ou bêbado. A verdade é que Pedro era um homem fraco, muito diferente de sua impetuosa mulher. The marriage between Catherine, who was intelligent, quick-witted, very cultured, to a sort of vulgar, military-loving, silly man that he was very, very unhappy. They were not mated properly. They had no meeting of the minds whatsoever. Os anos se passavam e Catarina não dava sinal de cumprir seu primeiro dever de esposa, que era produzir herdeiros do marido. Naturalmente, a imperatriz Elizabeth preocupava-se cada vez mais, e a pobre Catarina levava boa parte da culpa. E precisou se submeter a exames físicos desagradáveis e humilhantes para o problema ser resolvido. O pior eram os boatos que a imperatriz ouvia sobre Catarina, que não estaria sendo fiel ao frágil marido. Boatos verdadeiros. Catarina caíra de amores por um garboso oficial do exército. Mas Elizabeth era uma mulher prática. Desde que se tira um filho, que importância tinha sua origem? Manobras militares da imperatriz. Em 1754, o pragmatismo real teve sua recompensa quando Catarina finalmente deu à luz um menino, batizado como Paulo. O garoto foi imediatamente levado para os braços da imperatriz, que o educou como filho. Mesmo Pedro aceitou bem a criança, talvez porque o aborrecido problema de produzir um herdeiro estava resolvido. Assim todos ficaram felizes, exceto Catarina, que perdera seu belo oficial devidamente punido e exilado para muito longe dali. Mas Catarina desenvolvera o gosto por amantes, especialmente por encontros secretos e furtivos. Diziam que ela se vestia de homem para sair e encontrar seu amante. Uma vez juntos, não havia tempo a perder. Catarina tomara gosto pelo perigo de ser apanhada a qualquer momento. Tivesse algum repórter aparecido para tirar seus instantâneos, não seria difícil imaginar o que os jornais diriam. As escapadelas de Catarina. Catarina e Pedro simplesmente se detestavam. Pedro chegou a dizer à imperatriz Elizabeth que sua mulher estava envolvida em uma conspiração de destroná-la. Talvez ele estivesse certo, mas Catarina pareceu tão indignada e os motivos de Pedro eram tão transparentes que Elizabeth passou por cima. Entretanto, quando a imperatriz Elizabeth morreu no Natal de 1761, Catarina preocupou-se. O marido subira ao trono tirar Pedro III. E agora tinha o caminho aberto para livrar-se da mulher que odiava. Corria a boca pequena que uma cela fora preparada para ela na mesma prisão em que se achava Ivan, o czar esquecido. Para a sorte de Catarina, ela não era a única a não gostar de Pedro. O povo russo a acompanhava, como o exército. Esse fato selou o destino de Pedro, que viu a morte chegar em 28 de junho de 1762. Catherine was the center of the coup. Catherine directed the coup. She had lots of allies in this operation that she manifested herself. She really hated her husband tremendously. She felt he was ruining Russia, or that was her excuse anyway. And with the help of the Orlov brothers and Princess Dashkova, she got the army to swear allegiance to her and to proclaim her as sovereign. She informed her husband that she was marching on his country house where he was staying with 15,000 soldiers to take the throne. Peter III, not being a very courageous man, immediately gave up the throne to Catherine. And the coup took 2 hours and shed no blood whatsoever.
Pedro Dezas Cesar Ado. Pobre e infeliz Pedro. Ele foi forçado a escrever uma mensagem abjeta a Catarina, implorando para poder sair da rua com a amante e uma modesta pensão. Catarina detectou o doce cheiro da vingança e exigiu que Pedro se apresentasse em pessoa para abdicar formalmente. Quando ele obedeceu, Catarina deu ordens para que o casal se separasse. Eles nunca mais se viram e os dias de Pedro estavam contados. Teria Catarina ordenado o assassinato do marido? Nunca se saberá. Na verdade, bastava-lhe fechar os olhos e a boca. Nunca respondeu às notas que relatavam o mau estado de saúde de Pedro. Nunca mandou investigar a morte dele ocorrida numa taverna, talvez numa briga entre bêbados. Nem discutiu a nota oficial que informava que Pedro morrera de cólica hemorroidal. E nunca se mostrou pesaroso por ter perdido um marido que julgava inútil e desagradável. Cólica mata Cesar Pedro. Catarina subiu ao trono em 22 de setembro de 1762 como a mais pia e ortodoxa imperatriz da Rússia. E imediatamente tratou de consolidar-se no poder. Mas persistia o problema do infeliz czar esquecido, Ivan, que continuava a fenecer na prisão. Enquanto Ivan vivesse, haveria sempre o perigo de que tentassem devolver-lhe o trono. Não havia, portanto, lugar para sentimentalismo e piedade. Catarina deu ordens aos carcereiros para matar o prisioneiro antes de entregá-lo com vida a alguém. De julho de 1700, um atentado foi feito para resgatar Ivan e os guardas cumpriram o dever. O czar esquecido fora convenientemente morto. Embora os líderes do complô fossem julgados e executados, Catarina não permitiu que os torturassem antes. Era esse o método mais eficaz para extrair detalhes sobre conspirações. Mas num caso assim, segredos podiam ser revelados. Como imperatriz, Catarina demonstrava extraordinário apetite por mudanças no governo e para patrocinar artes, música e educação. Também tinha um apetite extraordinário por homens. Na verdade, sua libido notável assegurou-lhe um lugar no folclore russo. Talvez o mais famoso de seus amantes tenha sido Grigory Pachonkin. Potemkin was Catherine's lover. He was a soldier, mainly, but he was also a man of letters. He spoke many languages. He was an extraordinary gentleman, really. That was a true meeting of minds with Catherine and Potemkin. We even think that they might have been secretly married to each other. But Potemkin, it is said that Catherine ruled Russia, but Potemkin ruled Catherine. Os boatos diziam que Catarina e Potemkin haviam se casado em segredo. Todavia, isso não a impediu de tomar às dezenas. Alguns eram vetados por Potemkin, que aliás mantinha um harém. Potemkin era o procurador da imperatriz e conhecia bem suas preferências. Ela gostava de jovens bonitões e viris. Os mexeriqueiros da corte contavam que Catarina pedia a uma amiga, a condessa Bruce, que fizesse os testes pilotos dos parceiros que Potemkin selecionava para ela. O que diria ao público se os tabloides da época pudessem divulgar tudo? Obscena, depravada, sereia do sexo. Remember, you had this huge base a peasant group who were basically illiterate and who venerated the Tsar as a god on earth, basically. They wouldn't have known very much about what went on in the palace, but people in the upper echelons of society would have either known or heard rumors about what was going on. A imprensa estrangeira, entretanto, divulgava muitas histórias sobre a vida secreta e escandalosa de Catarina. Era descrita como ninfomaníaca insaciável, sempre em busca de emoções exóticas e devassas. Sua necessidade era tão grande que nenhum homem podia satisfazê-la, diziam. Só um garanhão.
Era uma bela reputação para alguém que mais tarde ganharia o apelido de Grande. Mas havia alguém que odiava os garotões de Catarina. Mortificava-se com seu comportamento e irritava-se com os incessantes boatos sobre sua vida sexual. Tratava-se de Paulo, filho da atriz, que crescera odiando a mãe por causa do assassinato de Pedro III, o homem que ele conhecera como seu pai. Catarina não admirava o filho. Achava-o arrogante, pouco dotado e inculto, tanto que planejava deixá-lo de lado e passar a coroa ao segundo filho, Alexandre. Os pagamentos de Catarina aos ex-amantes chegavam a milhões de dólares em moeda de hoje. O escândalo que de certo sacudiria o país caso ela governasse no século XXI e agisse do mesmo modo só pode ser imaginado. Amantes de Catarina enriquecem. Apesar da vida particular pouco convencional, Catarina foi notável como governante da Rússia. Mas a idade fazia seus estragos. Em novembro de 1796, a imperatriz foi encontrada inconsciente no chão do banheiro. Obviamente, a morte se avizinhava. Paulo, o filho amargurado, veio ver a agonia da mãe. Quando achou que era o momento, exigiu secamente que o poder lhe fosse transferido. As gavetas da escrivaninha de Catarina foram abertas e os documentos entregues ao sucessor. Os planos de coroar Alexandre foram frustrados pelo tempo. Perto das 10 da manhã de 6 de novembro de 1796, morreu Catarina, a grande imperatriz da Rússia. Mas ela ainda sofreria uma humilhação final. Nos funerais, Paulo ordenou que o corpo de seu desprezado pai, Pedro III, fosse levado à catedral e enterrado ao lado da ex-mulher. Agradava-lhe pensar que duas pessoas que tanto se odiaram em vida voltariam a estar juntos por toda a eternidade.